Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é terça-feira, dia 5 de novembro. Vamos às manchetes de hoje. Alunos com guarda-chuva dentro de sala de aula. Uma escola de Gravataí sofre com a falta de estrutura. As imagens são assustadoras. No interior gaúcho, debaixo d'água, 160 pessoas estão fora de casa em Rosário do Sul. Na Serra, uma rodovia está completamente bloqueada por causa do deslizamento de rochas. Um dia depois, o governador pisa no freio, volta atrás e IPVA poderá ser parcelado. O Estado está revendo esta posição e permanecerá no ano de 2020 a forma de recolhimento do IPVA na forma anterior. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E você vai ver ainda hoje aqui no SBT Rio Grande, exclusivo, pelo menos 46 creches gaúchas, repito, 46, estão com obras paradas há anos. Imagine só, desperdício de dinheiro público e descaso com a educação. Na sua cidade ou no seu bairro, tem alguma obra pública que está parada? Participe na nossa página do Facebook, facebook.com/SBTRS Oficial. Olha, é incrível a gente olhar nos dias como hoje, as pessoas necessitando trabalhar, necessitando deixar as crianças dentro de uma creche, e tem creche assim, antes de terminada já foi invadida. Moradores de rua invadem, consumidores de drogas, estragam, quebram, destroem. Daqui a pouco a gente traz a reportagem completa com outras informações e queremos ouvir a sua opinião também. Agora a gente vai para uma outra escola, porque lá os alunos têm que usar guarda-chuva dentro da sala de aula. Parece piada, gente. Parece piada. Aliás, é um deboche. É um deboche aqui dentro de uma sala de aula. Por um lado, a gente mostrou que tem creches abandonadas. E dinheiro público, né, saindo pelo ralo. Literalmente. E em outras escolas, a situação é essa. Os alunos com guarda-chuva dentro de sala de aula. Tá aí a foto. Tá aí a foto. Pode uma coisa dessas? Pode. Pode. Não é brincadeira. É a realidade. Isso em Gravataí, aqui na região metropolitana. E agora vamos falar sobre a chuva. O interior gaúcho está debaixo d'água. 160 pessoas estão fora de casa. Lá em Rosário do Sul, vejam só. O rio tem subido rapidamente, é muita chuva. E há um alerta, né, em diversas bacias aqui no Rio Grande do Sul por causa dessa chuva que vem caindo já bastante forte desde ontem. Essa noite choveu em diversos municípios. A grande preocupação, portanto, que esses rios subam e prejudiquem muitas famílias. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. É o perigo dos rios subindo, perigo também de deslizamento, porque na Serra a RS 122 está bloqueada, totalmente bloqueada. Nesse trecho aí, que é a chamada Curva da Morte, por causa do deslizamento de rocha. Foi ontem. E rochas, né, enormes. E não se sabe, não se tem previsão de quando que essas rochas serão detonadas, porque são muito grandes. Ainda bem que ninguém ficou ferido. Então daqui a pouco a gente vai mostrar, inclusive, um mapa para que as pessoas que circulam por lá de carro saibam as rotas alternativas. Daqui a pouco, então, a gente traz todas as informações sobre as consequências da chuva no Rio Grande do Sul, 11 horas e 42 minutos agora. Para acabar com as dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes, você precisa de Varicel. Veja esse recado. Você sente dores e cansaço nas pernas? Tem um jeito de aliviar tudo isso. Varicel. Com uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Em Varicel, você pode confiar. Varicel. Pernas novas todo dia. Viu só? Com apenas uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas que tanto incomodam. Varicel aumenta a resistência vascular e melhora a circulação do sangue. E para ter resultados ainda melhores no alívio dos sintomas das varizes, use também Varicel Creme. Com Varicel Fito e Varicel Creme, suas pernas vão ficar aliviadas e muito mais leves todos os dias. Milhões de pessoas já se beneficiaram com o uso de Varicel. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil. Agora, preste atenção. Ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Varicel. Varicel, pernas novas todo dia.
Muito bem, depois desse meu recado, 11 horas e 43 minutos. Agora, atenção, motoristas contribuintes do Rio Grande do Sul. Um alívio para todos os motoristas. Por quê? Porque o IPVA volta a ser parcelado. O governador Eduardo Leite voltou atrás e desistiu da medida que tinha sido anunciada ontem, que terminaria com o parcelamento e quitação antecipada do PVA de 2020. Então, atenção aos proprietários de veículos para o calendário de pagamento. Na reportagem do Glauco Pazza. O café da manhã com líderes de partido não chegou a ser parcelado, mas foi dividido. No cardápio, o fim do parcelamento e do desconto da antecipação do IPVA, no mesmo momento em que o governo planeja abatimento nas dívidas de ICMS das empresas. Que houvesse reclamação dos contribuintes era previsível, mesmo com o governo alegando que apenas 5% do imposto venha do parcelamento. O que talvez o governador não tivesse calculado fosse a forte repercussão negativa junto à base aliada. Eduardo Leite reconheceu que foi um erro político. Falhei pessoalmente ao observar a repercussão política que teria isso. Permanecerá no ano de 2020 a forma de recolhimento do IPVA na forma anterior. Portanto, em 2020, o contribuinte vai poder optar por quitar o valor através do parcelamento em 3 vezes, mantendo o calendário deste ano. A que ponto que a gente chega, né? Tem que comemorar que o governador voltou atrás e vai ser feito, então, um parcelamento ao invés de pagar à vista ainda no mês de janeiro. Isso que tinha sido anunciado ontem. Agora, esta decisão do IPVA de ontem pegou muito mal, porque o governo, ao mesmo tempo, anuncia uma renegociação de pagamento de ICMS, facilitando e muito a vida daquele senhor, aquele cidadão inadimplente. Então ficou muito chato por um lado, quer dizer, se estimula ao mesmo tempo, né? É de se questionar sobre esses perdões, né, de dívida que acontece geralmente no final de ano, porque estimula, né? Desestimula aquele que paga e estimula as empresas a não pagarem ICMS, com descontos que chegam assim a uma coisa absurda e ainda um parcelamento prolongado. Mas o IPVA, né? Com o IPVA não ia acontecer assim. Conforme o governo anunciou ontem, aí a chiadeira foi geral. A repercussão foi muito grande. O governador explicou hoje, né, que assumiu, né, o erro dele, mas que foi uma decisão que se ouviu, o governo ouviu a repercussão das ruas. Mas aí a gente fica perguntando, né? E o ICMS, ele vai continuar, né? Vai continuar sendo parcelado como está, em diversas vezes e ainda com desconto, não é verdade? Porque a queixa foi grande, a queixa foi muito grande. Outra pergunta que a gente pode fazer, os impostos no Rio Grande do Sul, sabemos que é caro. Para vocês terem uma ideia, o litro, o metro cúbico do GNV, o gás natural, tá? Aqui no Rio Grande do Sul está R$ 3,70 o metro cúbico. Aqui, estado vizinho, em Araranguá, Santa Catarina, está R$1 mais barato. Então, cada vez que tu abastece 15 metros cúbicos, são R$15 a menos que se paga no estado vizinho. E por aí vai. A gasolina também é uma diferença absurda. Então, nós temos aqui, infelizmente, o Rio Grande do Sul, com dificuldade financeira, impostos extremamente altos. Então, vai ajudar bastante, né, o contribuinte que não vai precisar desembolsar tudo isso, todo esse dinheiro do IPVA a partir de janeiro. Muito bem, agora vamos falar sobre o Grenal, né? O Grenal passou, mas ficaram lembranças boas e ruins. O Jeremias Werneck está com a gente. Como é que tá, André? E também sobre o técnico do Internacional. Como é que tem está o muita novidade hoje, Nossa, sabia? só tem novidade, como sempre. Tem muita novidade. Daqui a pouco a gente vai falar de lembranças boas e ruins do Grenal, mas deixa eu te atualizar dando uma última informação, porque finalmente, André, os argentinos estão reconhecendo que Eduardo Cudê vai treinar o Inter. Noticiário dos hermanos lá nas últimas horas estão batendo muito nessa informação. Eduardo Cudê deixará o Racing de Avejaneda para treinar o Inter em 2020. E por que eu estou dizendo que finalmente eles estão admitindo, André? Porque essa é uma informação que a gente acompanhou. O Inter foi lá na Argentina, conversou com o Cudê, voltou, fez aquele mise-en-scène, mas é isso aí. Eduardo Cudê vai treinar o Internacional em 2020. O grande fato é que agora o Racing está admitindo e a imprensa argentina também. Então, esse é o ponto. O Inter já conversou lá com o Cudê e o empresário do Cudê esteve em Porto Alegre nos últimos dias conversando com o Inter.
O grande fato é que a coisa meio que não tá mais tão boa assim no Racing, sabe, André? É que já a primeira notícia da possível saída já deixou as coisas, né? Muito torcedor já disse, claro, que vá logo então. Mas o fato é, não é o Odair vindo agora, o Kudê vindo agora. Ele vem em 2020. Mas agora o Racing e os argentinos estão reconhecendo. Porque antes eles não reconheciam. Não, pero que sim, pero que não sei o quê, entendeu? Agora eles estão dizendo, ele vai. Agora já reconhece. A pergunta que eu vou te fazer, era o momento do Odair ter saído mesmo, hein? Não. Minha opinião, não era. Não é. E a gente tá vendo a comprovação aí, né? Ué? A gente tá vendo a comprovação aí. O Grêmio venceu o Grenal, o Inter tem 3 vitórias. 3 vitórias desde que perdeu a final da Copa do Brasil. 11 jogos, 3 vitórias. E aí a gente entra nesse ponto, tá? Esse é o ponto. O Inter perdeu o Grenal e o Lomba foi um dos protagonistas. Aliás... E me parece, aqui é uma leitura minha, tá? Me parece que o que o Lomba fez... Olha aí, ó. Isso que o Lomba fez denota que o clima, assim, o anímico dos jogadores, o mental dos jogadores, ele tá abalado, André. Ele justificou ontem, inclusive, sendo a chuva. Ele ficou muito abalado, essa é a verdade. Eu estava lá na coletiva e preciso fazer um relato aqui de bastidores. Nós somos surpreendidos triplamente. Primeiro, ele, Lomba, querendo falar. E aqui vai o meu elogio. Hombridade do Marcelo Lomba. Ele se expôs, ele foi lá e se colocou para responder. Então foi surpresa que ele apareceu. Também foi surpresa o conteúdo da entrevista dele. Todo momento ele lembrava do lance, mesmo quando eram outras perguntas. E a última surpresa foi que depois de 5 perguntas, ele levantou e disse, gente, eu tô abalado, não tô legal, eu vou sair. Entendeu? Tá certo. Então... Ele ficou, visivelmente, né? Ele ficou abatido com o que aconteceu. Mas, enfim, daqui a pouquinho no Campinho. Boas e más notícias do Grenal daqui a pouco no Campinho. Ô Douglas, solta a música aí. O André achou que ia escapar da música. Calma, peraí. Tem a buzina. Tem a buzininha aqui, a Sam Motors. E no Campinho nós vamos falar sobre o Lomba, nós vamos reproduzir a resposta dele, nós vamos falar sobre previsão do tempo de novo. Ah, é? Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Vai, André, vai dançar. Vai, André. Só se piscar azul, que nem de boate. Aí, Como é que é? Tem que piscar. Tá chovendo aí, Até aqui tudo tá fazendo dançar. chovendo. Como é que é se piscar? Tem que botar luz de boate, que aí eu danço. Isso vai virar, Daqui a pouco tem isso e muito mais. Tem os bastidores do Grenal também. Até já. Bastidores, fofocas, estão daqui a pouquinho no Campinho. Até já. Um abraço, Jeremias Werneck. 11 horas e 51 minutos, 22 graus é a temperatura nesse momento. Olha só, alunos da escola Tuiuti, aqui em Gravataí, região metropolitana, têm aulas debaixo de goteiras, literalmente, não é nenhum exagero. O forro de um dos prédios caiu no mês de novembro. Novembro do ano passado. E até agora as aulas acontecem em condições precárias. A colega Bruna Osterman está lá na escola nesse momento e conta pra gente sobre essa situação. Inclusive, teve esse ano, acho que foi em junho, os alunos fizeram uma manifestação dentro da escola também por problemas de estrutura, não é mesmo? Bruna, bom dia. Exatamente, André. Bom dia pra ti e pra quem nos acompanha. Pois então, a situação aqui na escola Tuiuti, ela chegou no plano C. Eu até fiz esse trocadilho aí com a diretora, porque o plano A seria o quê? As aulas, normalmente, serem realizadas dentro das salas de aula. Mas aí, caiu o forro em novembro do ano passado, como você disse, tiveram que transferir os alunos. Um dos locais para onde eles foram transferidos é esse aqui, a biblioteca. Eles estão tendo aulas na biblioteca, na sala de multimídia e também de informática. Só que a situação aqui é tão caótica que o plano B, que é essa aqui, né, a biblioteca, olha como é que tá o teto. Nossa. Também está precário. Foi necessário tirar o forro também aqui da biblioteca. E aí eu já vou falar com o aluno, o Yuri, que vai me contar como é que tá essa situação, porque a gente ficou sabendo que quando chove, nesse momento aqui em Gravataí não tá chovendo, mais cedo choveu, mas Yuri, me conta, como é que é quando chove aqui na sala? Quando chove, faz muito barulho. Mas antes, quando tinha o forro, ele isolava o barulho. Mas como não tem mais forro, fica meio difícil de eu ouvir a professora, porque é só o teto. Então, mesmo assim, o som vai para baixo. Isso é alumínio, Então né? prejudica o aprendizado de vocês. E além disso, tem goteira aqui dentro? Tem.
Porque o teto, às vezes, pode ter um furo, mas antes o forro não tinha. Ele deixava as goteiras tudo em cima dele. Agora que não tem mais o forro, ele acaba caindo goteira muitas vezes em classes, colegas, tem que cuidar o caderno. Muitas vezes a gente pega o casaco e seca. Ou a gente protege os nossos cadernos e nossos materiais para não molhar e não prejudicar. É o cúmulo do descaso, né, André? Aí, olha só, além de improvisar a situação aqui na biblioteca, como dá pra ver ali, ó, os livros estão por um cantinho tapados por uma espécie de tapume ali, um pano preto. Mas aí, por exemplo, pra colocar um quadro aqui, como não tinham de colocar porque a biblioteca é toda cheia de janelas, tiveram que apoiar um quadro branco em cadeiras, ou seja, também não deixa de ser um perigo para os professores que estão aqui dando aula. E a gente vai falar com a professora aqui. Prof, prejudica a tua aula, prejudica o aprendizado deles, como é que é? Prejudica, a gente faz o possível, né, pra gente continuar com a nossa didática, a nossa pedagogia, mas o ambiente não favorece a aprendizagem. A gente vai para uma sala, para outra, né? Estamos aqui adaptados aqui na biblioteca, na multimídia também acontece a chuva, o calor em excesso e fica impossível da gente desenvolver um bom trabalho e eles também, né, ter uma aprendizagem como deveria ter. O que acontece é que o prédio aonde ocorreu esse desabamento do forro, ele é o prédio dos pequenos, dos alunos mais novos. Só que a direção pensou assim, que seria injusto, entre aspas, é injusto com todos, na verdade, seria muito injusto só os pequenos ficarem nessas salas que não têm condições de ter aula. Então eles acabam revezando as turmas. Então hoje mais cedo tinha uma turma aqui, agora tem outra. Então isso também prejudica, porque os alunos têm que basicamente ficar peregrinando pelo colégio para ficar trocando de sala, de turma, enfim. Agora a diretora está aqui. Diretora, é um problema que já está há um ano, né, prejudicando. A gente teve em julho uma manifestação dos alunos que ocuparam a escola por alguns dias, reivindicando, né, o conserto. Começaram as obras no prédio onde desabou o forro, mas os problemas, ao invés de estarem sendo solucionados, começaram a se acumular. É que, na realidade, o problema ele é geral, né? Ele é em toda a estrutura da escola. E isso foi descoberto quando os pais fizeram a ocupação aqui para reivindicar a reforma do quarto prédio, que era para ser emergencial, mas está fazendo um ano esse mês, mas que agora vai sair, segundo informações da secretaria, né? E aí foi solicitado que os engenheiros fizessem a avaliação do forro. E eles constataram que os forros das outras salas também podiam cair. Então, foi retirado todo o forro e nós estamos funcionando normalmente, entre aspas, desde julho. Todas as salas sem forro e mais os espaços esses que tu falou, biblioteca, multimídia e a sala de informática, né, como espaço alternativo. Quantos alunos tem aqui, professora? E de quais anos eles são? Eu tenho quase 1.200 alunos. Eu tenho desde o ensino fundamental, séries iniciais, até o técnico pós-médio em logística. Fala, André. Essa condição vai até quando? Eles têm alguma perspectiva do governo de poder resolver essa situação quanto antes? Porque, poxa vida, como é que as crianças vão aprender nessa condição? Essa situação é a seguinte. Exatamente, né? Certamente prejudica o aprendizado. Atualmente, então, o prédio onde desabou o forro está em obras. Houve uma paralisação, mas a empresa já foi notificada que deve voltar a funcionar. E aí, em tese, até o fim desse mês deve finalizar essa obra. Por outro lado, aqui ó, a secretaria enviou uma nota aqui informando em que pé anda a solicitação para a reforma dos demais pavilhões, inclusive esse aqui. Então aqui ó, a reforma dos pavilhões 1, 2 e 3, que somam juntos o investimento de R$525 mil, está em fase de licitação. O prazo para a entrega da obra após assinada a ordem de início de 120 dias. A gente falou aqui licitação e a diretora fez uma aqui, ó, fez não, negativo. Qual é a situação verdadeira, diretora? Ontem à noite eu tive uma reunião com a coordenadora de ensino, né, pra gente ver alternativas, né, pra gente juntas ver alternativas para diminuir o prejuízo dessas crianças que estão no calor, na goteira, e ela me informou que ainda não tinha saído o número de empenho, que é anterior à licitação. Esse número de empenho é que vai garantir que o dinheiro realmente vai para a obra do Tuiuti. E o que eu soube ontem à noite que ainda não existia esse empenho. E isso é anterior à licitação. Então, de repente, então já saiu o empenho entre ontem à noite e hoje.
mas ainda não tinha saído. Perfeito. E aí, André, o plano C, o quê? Certo. Tem uma espécie de galpão aqui, que é um salão de eventos. E esse salão de eventos, como não é um prédio construído pelo Estado, pode ser reformado pela comunidade. E aí é para onde esses alunos aqui vão acabar indo até o final desse ano letivo. Ou seja, é descaso, mais descaso, mais descaso. Agora, tu imagina, Bruna, se essa escola que está precisando, né, de uma condição melhor, imagine 60 milhões serem jogados no lixo. É o que está acontecendo aqui com as creches. E daqui a pouco a gente vai mostrar essa história. Por que uma parte desse recurso não foi, então, para escolas que estão nessas condições, sem forro, com telhado que tem goteira? Daqui a pouco a gente vai mostrar creches que começaram a ser construídas e estão abandonadas. São dezenas no Rio Grande do Sul. 60 milhões jogados literalmente fora, jogados no lixo. Enquanto isso, os alunos ali tendo que estudar com guarda-chuva e goteira. Aí a gente vê as imagens. Gente, isso aqui é no Rio Grande do Sul. Vocês acreditam numa coisa dessas? Nós fizemos um levantamento ali na Lei de Acesso à Informação e nós ficamos horrorizados com a capacidade ou incapacidade de se administrar o dinheiro público para o quê? Para o básico, que é dar educação para os nossos gaúchos, para os nossos brasileiros. Daqui a pouco a gente vai mostrar esta reportagem. Agora, já fique sabendo, 60 milhões jogados no lixo, 46 creches começaram a ser construídas e viraram hoje, né, aquele troféu, a incapacidade, né, a incompetência. É só isso o mínimo que a gente pode falar. Daqui a pouco a gente mostra a reportagem. Agora, quase meio-dia, 11h59, 160 pessoas estão fora de casa. Em Rosário do Sul, na região central do estado. Vamos até a redação. Glauco Paza tem as informações. Essa chuva que não para e preocupa, Glauco. Exatamente, André. Boa tarde a todos. Gostaria de dar realmente boa tarde, mas as notícias são preocupantes, né, do ponto de vista dos alagamentos. Lá em Rosário do Sul, o Rio Santa Maria, que recebe águas também do Ibirapuitã, está a 6 metros e 75 centímetros acima do normal. A água atingiu partes dos bairros Progresso e Carmelo. Com isso, famílias precisaram ser removidas pela Defesa Civil. Parte das 160 famílias foram para a casa de parentes, ou 160 pessoas, né? Outras estão no ginásio de uma escola do município. Equipes da Defesa Civil monitoram o nível da água e afirmam que os rios estão subindo, ou seja, mais preocupação por aí. Por enquanto, não estão previstas novas remoções, mas este quadro pode mudar. Portanto, fica a torcida para que a chuva dê uma acalmada. Há pouco eu olhei lá para fora, André. Tinha aquela coisa que parecia ser sol, né? Faz tanto tempo que a gente não vê. Que bom se esse sol aparecesse também lá na região da fronteira. É verdade. E até deve aparecer na fronteira, sim. Mas agora a grande preocupação é a chuva no norte do estado. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações, inclusive sobre a previsão do tempo. A gente vê pela força da água. Choveu muito, então todas as bacias que nós temos aqui, principalmente na metade sul do estado, a preocupação ela é muito grande, porque junto aos rios há muitos moradores. Nós também vamos mostrar em seguida de um casal que tentou atravessar ontem um arroio e aí, como a água estava muito cheia, o caminhão parou, tá aí a imagem. E o casal teve que ser resgatado porque eles quase que foram levados pela forte correnteza. Acredita que isso é um arroio que se transformou no rio. Isso foi lá em Vila Flores, né, na região da Serra, neste Arroio Prata. Quer dizer, é um risco muito grande, né, Glauco? Pois é, imagina o susto que esse casal levou, né, André? Fazendo uma travessia que para eles era tão normal. O casal transitava com um pequeno caminhão pela RS 437. Eles tentaram atravessar o arroio num trecho em que a estrada cruza ali pela água. Quando eles estavam passando, o nível da água subiu muito rápido e o caminhão estragou. O casal ficou ilhado no veículo. Eles subiram na carroceria e conseguiram ligar para os bombeiros. A equipe então foi até o local e com um cabo e coletes salva-vidas conseguiram fazer o resgate. Os bombeiros, olha só o detalhe, ainda retiraram do caminhão um cachorro que estava com o casal. Por sorte, ninguém ficou ferido. Um grande susto, imagens impressionantes aí, André. Olha só, recebi informações aqui do Pedrinho da Defesa Civil de São Sebastião do Caí. Provavelmente por volta das 5, 6 da manhã, ou seja, desta madrugada, estaremos em estado de inundação. Ou seja, o rio, lembra que nós falamos aqui há poucos dias, o rio, o nível normal do Caí é 2,5 metros. Já estava com 5,80 e agora chegou ao nível de 10 metros.
Então agora a situação é esta, removidas hoje 14 famílias, sendo 26 adultos e 15 crianças. Aquela preocupação que nós alertávamos aqui também na região metropolitana se confirma nesse momento em São Sebastião do Caí. E mais, a gente vai ter chuva ainda durante a semana e na metade norte. O alerta ele continua valendo, Glauco. Pois é, o bom, se é que existe algo bom nisso tudo, é que as comunidades se ajudam. E como se ajudam, até porque já estão, de certa forma, acostumados com esse problema, né, André? Mas realmente é de se preocupar. E se preocupar também quem circula pelas rodovias. Tivemos problema na RS 122, que está totalmente bloqueada desde a noite de ontem, por causa de um deslizamento de pedras enormes. E esse trecho é entre São Vedelino e Farroupilha, em direção ali a Caxias do Sul. Então, o motorista tem que fazer desvios, né, Glauco? A gente sabe da importância dessa rodovia, André. Liga a capital, por exemplo, a região metropolitana, a região da Serra, um grande movimento de cargas, inclusive, a RS 122. O DAIR aguarda um equipamento para poder quebrar as rochas que estão sobre o asfalto. Olha o tamanho das rochas. É incrível. É coisa muito grande, realmente. O trabalho de liberação da rodovia só deve começar à tarde. Técnicos vão ao local para avaliar a situação. Há a possibilidade, inclusive, André, do asfalto ter sido danificado com o peso das rochas. E é bem plausível, porque olha o tamanho dessas rochas aí, né? Não há previsão para a liberação do trecho. Essas rochas deslizaram a cerca de 1 quilômetro antes da Curva da Morte, no sentido de quem sobe a serra. Quem vai da região metropolitana para Farroupilha deve seguir pela RS 122 até São Vendelino e acessar a RS 446 em direção a Carlos Barbosa. Portanto, é um desvio ali. Exato. E depois segue em direção a Farroupilha, né? E agora a gente Glauco, vai mostrar um mapa, que o mapa vai poder direitinho explicar para o motorista que está indo em direção, precisa ir subir a serra, né? Então a gente vai mostrar aqui, ó, esse trecho em São Vendelino, né, ele não vai pela 122, aí ele tem que fazer esse trecho em linha verde para poder chegar em Farroupilha. Vai em direção a Carlos Barbosa, a Garibaldi, porque esse trecho em vermelho, e ali é a Curva da Morte, é o que está bloqueado. Então, o motorista que estiver em Farroupilha, ou ele faz esta volta passando por Garibaldi, ou ele vai até Caxias do Sul, né? E desce pelas opções lá por Caxias. Portanto, esse trecho da RS 122, ele está bloqueado, não há previsão de liberação, como dissemos, é aqui pertinho, a 1 quilômetro da Curva da Morte. Então, o motorista sabe que ali a estrada está bloqueada, a alternativa, como dissemos, Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento Gonçalves, para conseguir chegar, então, até a região de Caxias do Sul. Então, aqui a gente vê mais detalhadamente nesta Curva da Morte. Infelizmente, é de fato uma Curva da Morte, que é um perigo muito grande. O trecho que desmoronou foi exatamente nesta região aqui. Foi um pouquinho antes, mais na parte de baixo. Então, toda essa região está bloqueada. Como dissemos, não há previsão de liberação, porque, vamos mostrar a imagem ali das rochas, não é a rocha pequena, não. Isso é muita coisa e tem rochas que estão, inclusive, para cair. Olha só, aquelas de cima ali, e vejam o córrego. O córrego que desce, o perigo é muito grande. Então, nesse período de chuva, né, nesse período aí de chuvas, de vários dias seguidos de chuva, é um perigo bastante grande também circular pelas rodovias. Quem puder, evite à noite, vá pelo menos durante o dia. Rochas enormes, incrível. E aqui, né, o córrego que desce e que foi possivelmente o que promoveu o deslizamento dessa região de terra e também de rochas. Muito bem, 12:07, agora 12:07. A polícia ainda não sabe o que motivou uma chacina dentro de um galpão na cidade que se chama Sério, que fica no Vale do Taquari. A história ela é incrível e a polícia ainda tenta obter detalhes. Como aconteceu? Um homem invadiu um baile nesse prédio, atirou mais de 40 vezes e matou 3 pessoas. 2 das vítimas eram pai e filho e um dos feridos foi o próprio pai do atirador. A comunidade está abalada, os detalhes na reportagem. No velório de César Verruc, de 46 anos, e Mério Ferri, 66, e do filho, Odair Ferri, de 38, o sentimento era de incredulidade. Todo mundo amigo, né? Inclusive o atirador, né? Ele vinha lá, a gente conversava, tomava um refri, tudo normal. Na tarde de domingo, o agricultor Vanderlei Mates, de 32 anos, invadiu este salão de baile e disparou mais de 40 vezes em 5 pessoas. 2 sobreviveram, entre elas o próprio pai do atirador.
Evandro também estava no local, mas conseguiu fugir antes de entrar na mira. Enquanto eu estava lá, não falou uma palavra. Simplesmente só descarregou a arma e depois carregou de novo. E saiu só atirando, né? E eu, por uma sorte de Deus, eu acho que eu consegui sair do meio das balas ali. De acordo com a polícia, um homem que trabalhava no local implorou ao atirador pela própria vida. O criminoso aceitou poupá-lo sob uma condição, que ele ligasse para a polícia militar. A frieza do homem era tão grande que ele aguardou os policiais tomando cervejas. O assassino trocou tiros com os brigadianos, mas acabou atingido e morreu. Fica martelando só na cabeça o motivo dele ter feito isso, por quê, ou para quem, né, se ele tinha alguém que ele queria fazer. Os familiares precisam saber o porquê ou tentar saber o porquê que seus entes queridos foram mortos. E também esclarecer se não houve, anteriormente a isso, nenhuma participação de um terceiro, porventura ainda vivo, né, e aí possa ser responsabilizado. Vejam só que história. O município é um município pequeno, é cerca de 2.500 habitantes. Lá praticamente todo mundo se conhece. A gente vê aí pelas imagens, uma cidadezinha, pequena cidade do Vale do Taquari. E ele entrou, e vejam a frieza, uma pessoa que não tinha nenhum nada no passado, né, que pudesse ter chamado a atenção, nada, absolutamente nada. Entrou, fez o que fez com todos aqueles tiros, inclusive o pai dele lá dentro que ficou ferido. Aliás, o pai está sendo aguardado, o pai dele, para que possa prestar esclarecimentos, para se compreender o que aconteceu. Como disse o delegado, as famílias querem saber o motivo. Não pode uma pessoa simplesmente entrar num local e fazer o que fez não, elas querem uma explicação para isso. 3 mortos, 2 feridos. E uma outra coisa importante. Ele entrou, fez o que fez, e aí disse para o dono do bar chamar a Brigada Militar. Chamar a Brigada Militar. E ficou tomando cerveja. Ficou tomando cerveja, aguardando a chegada dos policiais. Não, é incrível isso. É incrível essa história e por isso a polícia precisa e quer esclarecer de fato o que aconteceu nessa pequena cidade, que se chama Sério, que fica no Vale do Taquari. Aqui pertinho, próximo ali a Lajeado, né? Quem sobe a serra fica do lado esquerdo da cidade de Sério. É uma história absurda, Não se sabe se essa pessoa teve um surto, não se sabe se tomou algum medicamento ou se alguma droga, mas o fato é esse. História que assusta a todos. E é claro que as famílias, né, querem explicação. Daí a pequena comunidade velando seus entes queridos, né, todos chocados com o que aconteceu nessa pequena cidade. Muito bem, 12:11 agora, 12:11, 22 graus é a temperatura nesse momento. Deixa eu voltar lá para a redação, porque a brigada voltar. Agora a gente vai falar daquele caso que segue lá na Serra, aquela busca a um criminoso. A Brigada Militar segue fazendo a busca, a procura pelo 8º criminoso suspeito de ter participado do sequestro na última sexta-feira em Gramado. História que começou, para quem não lembra, começou na sexta-feira. Foram 3 pessoas, foi um empresário e mais 3 pessoas sequestradas. Isso foi no início da tarde, num sítio lá de Gramado. Na fuga, houve tiroteio, foi troca de tiros, atropelaram 2 policiais civis. Ao todo, a polícia acredita, são 8 suspeitos, 7 eles foram presos, um inclusive, né? O Glauco tem informações, morreu. E esse que levou o tiro e mais o outro que está sendo procurado, ainda continuaram fazendo reféns durante a madrugada de domingo, com pessoas que estavam dentro de uma pousada. E agora, portanto, a polícia segue a busca deste ainda um que está desaparecido. E olha, não se sabe onde que ele está armado, e essa é a grande preocupação, Glauco. Pois é, André, ontem eu fiz questão de perguntar para o responsável pela operação, a gente falou pelo telefone, eu passei lá acompanhando, né, essas buscas, se realmente a polícia tinha certeza de que eram 8, ou seja, faltava apenas uma pessoa para ser capturada. E ele afirmou que sim, 7 já tinham sido capturados, inclusive tem uma informação sobre a morte de um deles, né, que a gente vai dar daqui a pouco, mas que faltaria apenas uma pessoa, um criminoso a ser capturado, que é justamente esse, que seria um empresário sem antecedentes,
aqui da região, próxima à região metropolitana. O criminoso de Porto Alegre. É um empresário? O criminoso seria um empresário. O que não se sabe é se essa empresa seria uma espécie de fachada apenas para lavagem de dinheiro, mas o fato é que ele seria um empresário e estaria então refugiado neste matagal. Segue a atenção naquele eixo Canela, Gramado, André, porque afinal de contas são locais de muito turismo, como a gente também falou ontem, né? E por enquanto nada da captura. Este criminoso seria sim integrante desta quadrilha que sequestrou, assaltou, tentou assaltar este empresário num sítio lá em Gramado. Caso que se desenrolou, como você falou, a partir de sexta-feira. Ele está escondido, segundo a polícia, perto da cascata do Caracol. Esse senhor, dá para dizer que é um senhor, porque ele não é tão novo assim pelas informações preliminares, fez uma família de refém, né? Na saída de uma pousada lá em Gramado. Estaria armado, sim, e um outro envolvido que foi pego pela polícia, acabou morrendo no hospital de Gramado. É o Roberto Filipiac de Souza, de 42 anos. Ele estava internado depois de atirar contra policiais e ser atingido por 12 tiros. Ou seja, ele foi alvejado pelos policiais, 12 tiros, foi para o hospital de Gramado e acabou não resistindo. A morte foi registrada nesta madrugada. Portanto, desses 7 capturados, este morreu. 6 estão presos e resta mais um ainda, que seria este que está refugiado. Não, e o curioso é o seguinte, ele está desde sexta-feira, né, envolvido com esse crime, né? Então foram pelo menos 2 fugas e essa segunda fuga, que ele estaria armado, ele está pelo mato. A pergunta, está se alimentando como? Será que está machucado ou não está? Onde que está essa pessoa? Né? Como que a polícia, com toda a estrutura que montou, ainda não localizou? Porque é um mato de difícil acesso. Então, a dúvida fica, mas será que ele existe mesmo? A polícia confirma que sim, que existe esta 8ª pessoa. Enquanto isso, Glauco, eu recebi muitas manifestações de amigos que moram, amigos e familiares moram ali nessa estrada, nessa região, e as pessoas estão em pânico, porque sabem que tem uma pessoa que está armada, que está solta, né? Então, essa é a grande preocupação. A gente vai continuar seguindo, acompanhando o trabalho da polícia, mas a região está em alerta, a região ali de Gramado e Canela. 12:15, preste atenção nesse recado que eu tenho para vocês. Você já tentou parar de fumar várias vezes e não conseguiu? Isso é mais comum do que você imagina. Mas agora eu tenho uma boa notícia para você. Chegou Fumazil. Fumazil é um comprimido que dissolve rapidamente na boca e auxilia no combate ao tabagismo e aos sintomas da abstinência dia após dia. Veja o recado do Marcelo Serrado. Eu tentei parar de fumar, mas depois eu voltei. E eu também voltei. Voltei a nadar. Voltei a correr. Voltei a jogar. Voltei a dançar. E o mais importante, eu voltei a me sentir melhor. Tudo isso graças a Fumazil. Fumazil é um comprimido que dissolve rapidamente na boca, que auxilia no combate ao tabagismo e aos sintomas da abstinência, dia após dia. Escolha uma data para parar de fumar e conte com a ajuda de Fumazil. Escolheu não fumar? Escolha Fumazil. Viu só? Com Fumazil ficou mais fácil parar de fumar. Fumazil tem fórmula exclusiva que ajuda a controlar a ansiedade e a vontade de fumar. E o melhor de tudo é que Fumazil não contém nicotina e não tem efeitos colaterais. Você encontra Fumazil em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de farmácia São João. Ao chegar à farmácia, não aceite outro, exija Fumazil. Escolheu não fumar? Escolha Fumazil. Muito bem, depois desse meu recado, agora uma reportagem exclusiva. É uma reportagem de um troféu à incompetência. Preste atenção, desperdício de dinheiro público, descaso total com a educação aqui no Rio Grande do Sul. Pelo menos 46 creches gaúchas que receberam verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação estão com as obras paradas. Sim, vocês escutaram bem, 46. E há anos isso vem acontecendo, né? A incompetência, ela não é de hoje. O valor dos contratos para esses projetos é de quase 60 milhões de reais que estão, indo por ralo abaixo. Aqui em Porto Alegre, são 2 construções que estão abandonadas. Reportagem exclusiva na tela com os detalhes.
mato tomou conta do terreno. A obra, iniciada em 2008, se arrasta durante anos. A placa com informações da obra mudou 3 vezes. A do último contrato informa a previsão de entrega, 2016, ano em que o prédio foi abandonado. Por uma fresta, nossa equipe entrou no local e se deparou com um cenário triste e revoltante. E é uma tristeza, é lamentável ver isso aqui, o descaso, né? O abandono de tanta gente precisando aqui no bairro, tantas mães que não podem trabalhar, que têm seus filhos, né? E na espera da creche. É muito triste. O Instituto de Educação Infantil Moradas da Hípica, na zona sul de Porto Alegre, foi alvo de bandidos e vândalos. Os cômodos viraram pontos de consumo de drogas e lar de moradores de rua. Lixo e fezes estão por todos os lados. Este espaço de educação deveria estar atendendo em torno de 160 crianças. Mas o prédio nunca ficou pronto, virou ruínas, as famílias ficaram sem opção e muitas mães tiveram que parar de trabalhar para cuidar dos filhos. Lisiane abandonou o trabalho de técnica de enfermagem para ficar com a filha de 2 anos. As creches aqui no bairro são muito caras e no momento não estou conseguindo, pagar essas creches, então prefiro ficar com a minha filha em casa pelo fato também da questão da segurança e da saúde dela, né? Segundo o Tribunal de Contas do Estado, faltam em Porto Alegre 6.758 vagas em creches para crianças de 0 a 3 anos. Adriana largou o emprego numa confeitaria para cuidar da pequena Isabela. Particular, hoje em dia, para mim, eu não tenho condições de pagar, né? Só o marido trabalhando. E agora estou na esperança da gente conseguir, essa creche novamente. Pelo menos 46 creches previstas no Pró Infância estão assim no Rio Grande do Sul, abandonadas. 2 são em Porto Alegre. O SBT teve acesso aos dados pela Lei de Acesso à Informação. O valor dos contratos soma quase 60 milhões de reais. Segundo a Federação dos Municípios Gaúchos, a estimativa do governo federal era construir 230 creches no estado, mas apenas 6 foram entregues. O motivo é que a empresa responsável pelo material considerado inovador na época decretou falência. A comunidade perde o seu desenvolvimento, perde a sua renda e essas crianças não têm a educação de qualidade que poderiam estar recebendo do Estado. Os recursos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que afirma ter apenas 8 obras paralisadas no Estado. O FNDE diz que faz o acompanhamento e libera os recursos gradualmente. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual criaram um grupo de trabalho para analisar o problema e unificar a atuação no país. Algumas prefeituras assumiram o projeto e concluíram a obra. Outras entraram com ação contra o FNDE ou contra a empresa que faliu. Mas os municípios também podem ser responsabilizados. Como é que se explica isso para uma população que está esperando para o atendimento da creche, para o pai, para a mãe trabalhadora que tem que mandar seu filho para a creche para poder trabalhar? É inexplicável, essa situação no nosso país. É inexplicável. Não, tem uma explicação, sim. Tem explicação. Descaso, incompetência. Eu estava olhando aqui. O FNDE diz que são 8. Diz que são 8. Mas nós tivemos acesso, são 46 que estão abandonadas. Então, de 8 para 46 é uma diferença muito grande, mas não tem controle para isso. A empresa que assumiu a construção não vai ser responsabilizada? Que bom que o Ministério Público, os Ministérios Públicos dos estados estão em cima deste assunto. Tanta gente precisando, pessoas deixando de trabalhar para poder cuidar dos filhos. Isso está acontecendo aqui em Porto Alegre. Vejam o estado desses prédios que poderiam estar abrigando. Olha só a qualidade, quer dizer, até certo ponto. Depois, para a imagem aí, olha só, os criminosos entram. Moradores de rua, é de tudo, entram, tentam viver ali dentro, estragam, fazem sujeira, 60 milhões de reais. Aí tem, o que foi feito com esse dinheiro? Bom, uma parte desse dinheiro foi usada na construção, que parou pela metade, esse aí, ruínas, não tem nem, mal tem reboco, essa aí é o quê? É sem telhado. Gente, olha quanto desperdício, quanto dinheiro sendo jogado pelo ralo.
E enquanto isso, nós mostramos uma escola aqui em Gravataí que os alunos têm que estudar com guarda-chuva porque tem goteira. Então, não era mais fácil terem projetado menos creches do que tentar fazer essa quantidade toda de creche e não ter dinheiro para terminar? E a gente quer a participação pelo Facebook. Nós, inclusive, já temos participação aqui de telespectadores com opiniões. SBT-RS oficial, a gente tem aqui, ó, o Gerry lá de Pelotas, Gerry Silveira. Aqui em Pelotas tem várias inacabadas no bairro Getúlio Vargas e outras superfaturadas que nunca são entregues à população com este desgoverno da prefeita e do governo estadual. Manda pra gente mais informações através ali da página do SBT-RS oficial. Outra informação aqui que a gente tem, o Marco, isso é uma vergonha, obras inacabadas e sem professores. É bem verdade. E aí teve casos que desses 60 milhões, porque assim, ó, é uma série de critérios. Então teve prefeitura que acabou devolvendo esse dinheiro. Esse dinheiro ele não foi aproveitado. Devolveu para o fundo porque não ia ter a contrapartida. Cada caso é um caso específico. Em resumo, são 46 obras abandonadas que o SBT, com uma pesquisa que foi feita através ali dos canais de acesso à informação, obteve esta resposta. 46 obras inacabadas de creches aqui no Rio Grande do Sul. Vocês acreditam numa coisa dessa? Apesar que o fundo diz que são 8. Então aí a gente já compreende um pouco, né, o mínimo a desorganização. Enquanto que a gente soma ali 46, o Fundo Nacional de Desenvolvimento diz que são 8 creches que estão abandonadas. Mas não. E é só a gente olhar e contar. É só olhar. Só aí que a gente mostrou, só em Guaíba são 2 ou 3. Só na cidade aí de Guaíba. Então, assim, isso se espalha por todo o estado. Esta incompetência de administração, que não é de agora, que vem de anos. Né? Olha aí, ó, virou casa de gente que vai ali consumir drogas e por aí vai. Nós vamos continuar em cima deste assunto. Por quê? Porque é dinheiro público, creches que poderiam estar servindo a centenas de famílias e estão aí, jogadas assim, para estragar. É o teu dinheiro que está ali. É o teu dinheiro que está ali. Então, participem, coloque ali a opinião de vocês, página do SBT RS Oficial. Agora, 12h e 25 minutos, meio-dia e 25, 22 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Vamos direto para a redação, porque o Glauco tem informações aqui da Prefeitura de São Gabriel, né, que fez um dreno no açude de um assentamento do MST por causa da chuva. Estava ameaçando arrebentar esse açude aí, a romper, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo, André. Uma preocupação muito grande. Esses açudes são muito comuns até pela questão das plantações, né? Principalmente de arroz. O açude fica no assentamento Conquista do Caiboaté. Parte da taipa estava variada em função da grande quantidade de água e os técnicos fizeram um dreno para escoar essa água e reduzir a pressão na estrutura. O açude serve para atender a produção de arroz. Por segurança, a Defesa Civil removeu 2 famílias que vivem próximo. A estrutura fica a cerca de 30 quilômetros do centro da cidade. A prefeitura também desmentiu que uma barragem de São Gabriel havia se rompido. Sabe aquelas histórias, né? Um fala para um, o outro fala para o outro, vira um grande boato, uma grande fake news, como a gente fala, né? Numa cidade relativamente pequena, a prefeitura tratou de desmentir porque estava muita gente preocupada, com medo de que houvesse uma invasão de água na cidade. Uma tragédia. Agora tem uma outra informação, animais morreram, né, com a queda de um raio num sítio lá em São Nicolau, que fica na região das Missões. Mas que coisa isso? Mais um risco do clima. A gente pensa que é só enchente, não. 11 vacas e um touro de uma propriedade rural na comunidade de Monte Alegre, interior de São Nicolau, foram encontrados mortos. Um veterinário foi chamado ao local, atestou a morte e a causa. A suspeita é de que um raio tenha realmente matado os animais. A família cria o gado para consumo próprio. Os animais já foram removidos da propriedade. Aconteceu com os animais, pode acontecer com os seres humanos também. Grande cuidado tem que se ter nesse momento, né? Nesse clima instável que a gente está vivendo.
Muito bem, aí. Agora eu fico pensando, a gente tem que ir atrás disso. Será que essas propriedades não poderiam ter um para-raio, uma proteção, né? Que pudesse ser montada? Porque a gente vê nos prédios os para-raios, será que não seria importante que elas tivessem? Porque esses animais estão no campo, próximos a árvores, na hora da chuva, eles se escondem nas árvores, aí acontece isso, né? Um lugar perigoso, né? Debaixo de árvores. Uma pena esses animais, uma pena mesmo. Muito bem, meio-dia e 28 minutos. Vamos falar do tempo agora? Vamos falar do tempo porque ainda tem previsão de chuva forte na metade norte e também nos trechos da serra, o que pode agravar ainda mais o nível dos rios no Vale do Taquari e no Rio das Antas. As temperaturas hoje à tarde mais amenas, viu? Mais amenas, máxima de 21 graus em Santa Rosa, no noroeste. Amanhã, em grande parte do estado, com previsão de sol também e nuvens. Aqui em Porto Alegre, o tempo segue instável, com períodos de melhora, principalmente agora à tarde. E até na sexta-feira a gente vai ter períodos de sol e chuva intercalados e temperaturas mais amenas. Na capital a gente chega hoje máxima 24, depois máxima 25, quinta 25 e na sexta 26 graus. Vejam só, na quarta-feira 14 graus é a previsão de temperatura mínima. Muito bem, meio-dia e 29 minutos. Agora fique com um recado da Sorri Fácil. Olá, eu sou o Dr. Alexander Giardini e vim falar de sonhos. Você se sente inseguro usando dentadura, sofre com prótese solta e tem vergonha de sorrir? Então chegou a hora de São Leopoldo voltar a sorrir. Essa semana, de 7 a 9 de novembro, acontece o plantão de implantes do Instituto Sorri Fácil em São Leopoldo. As vagas são limitadas e eu tô aqui esperando a sua ligação. A nossa equipe de especialistas vai tirar todas as suas dúvidas com diagnóstico digital de raio-x e scanner bucal, para você ter a segurança de realizar o tão sonhado implante dentário. Aproveite, pois essa é a última chance do ano. Pois é, então não dá para perder tempo, né? Porque vagas limitadas. Aproveite esta oportunidade incrível. Somente esta quinta, sexta e sábado. Agende já a sua avaliação. 0800 600 3130. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Muito bem, em Ijuí, no noroeste aqui do estado, a polícia investiga a compra de medicamentos roubados para tratamento contra o câncer pelo Hospital de Caridade lá da cidade. 2 funcionários dessa instituição chegaram a ser presos. Os detalhes da reportagem. O medicamento apreendido foi o Opdivo, indicado para tratamento de melanoma e câncer de pulmão. As 100 caixas de remédios foram roubadas no município de Muriaré, em Minas Gerais, no dia 17 de outubro. Indícios apontaram que o Hospital de Caridade de Ijuí poderia ter adquirido os produtos de origem ilícita e extremamente caros. Eles eram encaminhados para o setor de oncologia. São remédios que, pela sua especialidade, eles têm que ser acondicionados de uma forma toda especial e principalmente refrigerados. A partir do momento que o remédio foi roubado, nós não temos a menor garantia de que aqueles remédios tenham sido estocados adequadamente. Os responsáveis pelas compras foram presos em flagrante no próprio hospital e vão responder por receptação qualificada, que tem pena de 3 a 8 anos de reclusão. Eles chegaram a ser encaminhados à penitenciária, mas foram liberados no sábado pela manhã pelo Poder Judiciário. Por enquanto, não há indícios de envolvimento da gestão ou de outros funcionários do hospital. Em nota, a diretoria da instituição disse que está à disposição para ajudar nas investigações. Refutou o envolvimento no roubo de cargas e que pretende comprovar a regularidade na compra dos medicamentos. A Polícia Civil retornou com mais diligências para a apreensão de computadores e mídias eletrônicas. Isso vai consubstanciar a investigação até para a apuração de demais envolvidos no caso. E certamente tem mais gente envolvida, porque não é um número pequeno, 2, 3, que vão conseguir fazer toda essa articulação. Aliás, o roubo de cargas aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tem noticiado muito, mas ele continua acontecendo. Continua acontecendo. E são mercadorias, né? A gente pergunta, onde é que vai isso aí tudo? Então, pode ser que um dos lugares, né, que essa mercadoria roubada vá, nesse caso, nesse hospital. E sem falar que vai para outros estados também. E, infelizmente, o roubo de cargas para os criminosos é uma vantagem muito grande, porque atacam, né, enormes caminhões que têm, às vezes, 1 ou 2
um motorista só dentro, então para eles é uma vantagem muito grande. Então tá aí, vão investigar porque deve ter muito mais gente por trás. Tá na hora de chutar a bola pro Jeremias Werneck.